Felipe, prazerzão te receber aqui, seja bem-vindo, bom dia. O prazer é meu, bom dia à equipe aqui da Conte, bom dia a você, ouvinte também da Conte. Felipe, vamos falar um pouco de Cuiabá, né? Estava falando aqui da 163, dos problemas da 163, Cuiabá tem lá seus probleminhas também, né? Tem seus pecados também. Da Câmara de Vereadores, né? Tem a emenda alterando a data da eleição da mesa diretora da Câmara, né? Para fora do período eleitoral. Como que está esse debate? Essa matéria foi aprovado o parecer, a CCJ deu um parecer positivo, nós conseguimos aprovar por 12 votos a 5, né, 5 contrários. Contudo, emenda à lei orgânica, no caso, ela precisa de 2/3, né? Então nós precisamos aí ainda, né, de mais 5 votos, num contexto de 7 faltando, né, de 7 votos que não aconteceram, e hoje ela entra em pauta. Sendo bem honesto, né, vou conversar com todos os pares hoje. Saindo daqui, a gente vai direto para a sessão. Então eu vou mesinha por mesinha conversando com os pares para que possamos alcançar esses votos. Também vou aproveitar para ouvi-los, né? Porque às vezes pode haver uma sugestão de alguns dias a mais, mas o resumo é que essa emenda ela serve para quê? Para que nós possamos retirar a eleição da mesa diretora do meio do período das eleições. Porque o que acontece é que, geralmente, há vários vereadores que acabam sendo candidatos a deputado ou algum outro cargo e se licenciam. Os suplentes, quando assumem temporariamente, eles não podem participar da composição da chapa. Então, na última eleição, a chapa atual, né, a atual mesa diretora, ela foi eleita, mas como chapa única. E houveram até alguns votos de protesto contrários a essa chapa. O o interessante disso é que foi a primeira vez que eu assumi. Então era aquele meu primeiro dia no plenário. Cheguei lá de paraquedas no período eleitoral, né, eleitoral da mesa, inclusive. Eu estava em plena eleição. Em plena eleição, estava substituindo o atual deputado Diego Guimarães. E até brincaram comigo nos corredores. Vamos montar chapa? Vamos montar chapa? Eu falei, opa, tô pronto. E naquele dia eu descobri que suplente não pode compor chapa. Então, era um trote. Foi um trote, né? Então, ou talvez eles também nem tivessem essa clareza, né? Mas eu acho que eles sabiam que não dava. Mas o mais importante é, ao invés da gente fazer só votos de protesto, como que a gente fortalece a legitimidade da mesa, como que a gente dá mais opção para os próprios vereadores e para a própria sociedade em relação a essa condução da Câmara, garantindo que possam haver mais chapas, né? Então, a proposta dessa emenda é que a eleição da mesa diretora ela aconteça depois que termina o período eleitoral. Porque aí os vereadores podem retornar para poder compor chapa. Seria quase uma lógica simples, né? Porque, veja bem, eu posso me candidatar às duas coisas, né? Candidatar a deputado e candidatar à mesa. E aí, dependendo da situação, né? E o interessante é que nós tivemos votos e até manifestação de apoio, por exemplo, do vereador Mário Nadaf, né? E a defesa de quem votou contra é de que a pessoa teria que escolher entre ser candidato ou participar da eleição da mesa. O que não convém. Não é que não convém, não tem lógica. Não tem nada que assegure isso. Né? E o principal é você dizer que o vereador ele não tem legitimidade para concorrer à mesa porque ele está candidato numa eleição estadual. Isso não faz sentido, né? Você, na verdade, está vedando que esse vereador participe de uma eleição que ele tem todo o direito de participar. É legítimo. Felipe, eu sou um dos defensores do legislativo. Para mim não há democracia sem legislativo. Apesar de muitas vezes criticar duramente o legislativo, é para troca de pessoas, não é para acabar com o legislativo. E nem para diminuir cadeira, como tem gente que acha que diminuindo cadeira vai resolver algum problema financeiro do Brasil e do mundo. Não altera nada, a questão não é essa, né? Mas eu defendo que a gente deve ter alguma mudança, e não tem nenhum projeto nesse sentido, na questão da formação do legislativo no Brasil. O melhor modelo, por incrível que pareça, nós temos é do Senado. O Senado fica 1/3, né? Então ele nunca se descompõe. O legislativo, eu vejo sempre um problema sério, porque são duas eleições atípicas da mesa diretora. Para o nosso ouvinte entender, a primeira eleição, ela ocorre quando se forma a nova Câmara de Vereadores. Normalmente, quando você tem uma renovação
acima de 50%, você tem uma Câmara de Vereadores virgem, que não sabe o que é mesa diretora. Aliás, não sabe o que é ser vereador. Porque não existe uma escola, que eu acho que é um grande erro no Brasil, não existe uma escola para quem quer ser político. Basta você ser votado. Aí, em alguns casos, não precisa nem saber nada. Sendo bem votado, entra lá dentro. Chega lá que descobre depois, né? E tem uns que não descobrem. Tem gente que fica anos lá, consegue ser reeleito sem descobrir o que está fazendo lá. Né? O Tiririca é um exemplo clássico disso, que ele continua dizendo que ele não sabe o que faz lá, mas o povo continua votando nele. Aí aqui a gente tem um deputado federal dessa legislatura que diz que ia rezar para Deus dar entendimento do que ela precisava fazer na Câmara. Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem aí em função disso, né? Mas faz parte da democracia. Todo mundo pode votar e pode ser votado dentro dos parâmetros da legislação, né? E não queria quebrar isso, porque isso é a beleza da democracia. Mas se tivesse uma escolinha, seria legal. E aí o que acontece? A segunda eleição, a primeira eleição ocorre com isso. A segunda eleição, ela ocorre no fervor da eleição, da macroeleição nacional, que pega a eleição dos estados e da União, né? Tem duas formas de resolver isso. A gente ter eleição no mesmo ano, que é uma defesa que eu faço, ninguém fez projeto nisso. A gente poderia, inclusive economicamente, ficar bem mais barato. A gente ter no mês de março a menor eleição e no mês de outubro a macroeleição. E a gente teria 3 anos sem eleição. Esse é o grande barato da história. Não tem nada que proíbe não ter eleição 2 vezes junto, né? A cada 2 anos, então, tem um ano ativo, um ano eleição, um ano ativo, um ano eleição. Então, eu vejo que essa é uma mudança maior. Sim. Agora, o que for poder ser feito nas câmaras de vereadores como paliativo para melhorar isso, já é um avanço, até porque não tem nenhum projeto nesse sentido. Sim. Né? A dimensão do legislativo, as pessoas não têm a noção da importância do legislativo. Mas eu queria tratar aqui de um outro assunto, né? Que é a intervenção, né? Já teve vitória ao fazer vereadores da base fiscalizarem a saúde? É isso mesmo? Isso foi um elogio. Eu até fiquei empolgado demais, depois tive que ouvir, né? Pô, Sim. Felipe, você foi irônico, mas verdadeiramente você disse algumas verdades, né? Falta essa vivência para quem chega na Câmara. Eu tive a oportunidade, antes de ser vereador, de assessorar. Né? Eu fui assessor do ex-vereador Felipe Velaton, fui assessor de toda essa galera da oposição, né? Sim. E ainda assim, todo dia eu aprendo, né? Então eu fico imaginando isso que o senhor está comentando. Tem muita gente que eu olho e falo, cara, a galera ainda não entendeu exatamente o que tem que fazer. O que eu estou fazendo aqui, que eles estão fazendo aqui. E eu que já tive a oportunidade de ser funcionário, também é um aprendizado. Né? E eu só estou falando isso porque, por já ter essa vivência, assessorando a oposição, eu sei que quem vai para a unidade de saúde, quem vai fazer esse trabalho de fiscalização é a oposição. É a oposição, né? Contudo, com a intervenção, e é importante reforçar que a intervenção ela não foi um pedido do governo do Estado. A intervenção ela foi um pedido do Ministério Público, né? E deferida pelo Poder Judiciário, que determinou que o governo do Estado intervisse na saúde. Mas a partir do momento que essa intervenção começa, né, até porque há um interesse da Prefeitura de Cuiabá, judicial, inclusive, de retomar esse controle da saúde municipal, os vereadores da base foram para as unidades de saúde, né? Passaram a fazer essa fiscalização em loco mesmo. Então, eu tive essa oportunidade e falei, olha, parabéns à intervenção, porque você ainda não alcançou todos os resultados que gostaríamos, e sendo honesto, né, é bem improvável que ela alcance um resultado que nós pensemos, né, nossa, como a saúde é maravilhosa, mas precisamos sair desse estado de terra arrasada que a gente estava. Isso é uma realidade, né? Estão contratando médicos, está chegando medicamento, as coisas estão melhorando gradualmente, talvez não a ponto da população ter essa percepção, né? Mas as coisas estão pelo menos gerando esperança para a gente. Agora, do ponto de vista de colaboração com o papel do Poder Legislativo, a intervenção foi absolutamente vitoriosa. Porque agora nós temos um Legislativo que, na sua imensa maioria, os vereadores estão indo cobrar, estão indo fiscalizar, e é importante reforçar isso. O papel do Legislativo
Porque havendo uma maioria, havendo uma maioria que apoia o prefeito, isso é natural. Quem tem um pouco mais de vivência de política, como o senhor sabe, que isso é natural. Sim. Mas esta maioria que acaba sendo chamada de o próprio legislativo, porque é a maioria, né? O legislativo, se ele defende o legislativo, se ele... eu vou usar uma palavra forte, tá? O legislativo, ao passar pano para coisa errada, ele está descumprindo o seu papel. Exatamente. E está atrapalhando o executivo a cumprir o dele. Porque o papel do executivo é entregar um serviço de qualidade para o cidadão. Então, quando o legislativo cobra, fiscaliza o executivo, ele está ajudando o executivo a cumprir o papel dele. É uma ilusão achar que fazer, né, qualquer negócio ali, defender o executivo a qualquer custo, você está ajudando o executivo. Pelo contrário, você está atrapalhando o executivo a cumprir o verdadeiro papel dele. Então a intervenção já teve uma vitória de ajudar o legislativo cuiabano a cumprir o seu papel. Você fez eu lembrar uma frase do grande Dante de Oliveira, né, que no início de mandato ele disse para o legislativo da sua base, né? Votem comigo, mas não me poupe, porque eu não posso errar. Não adianta me poupar, né? Eu acho que é justamente isso, né? E o que muitas vezes acontece como equívoco é um conjunto de gente poupando, passando pano, que é a pior coisa que existe, né? Vendo as coisas erradas, passando pano e tentando justificar. E aí realmente não cumprem. Porque aí entra uma questão muito da cultura. A gente precisa modificar essa cultura, né, Felipe? O legislativo, ele é o único... O vereador, deputado estadual e deputado federal são os únicos que são eleitos para representar o povo. Os outros não são eleitos para representar o povo. Não cobre do senador isso. O senador representa o Estado. O prefeito é um executor, o governador é o executor, o presidente da República é o executor. Agora, a representatividade do povo, do que pensa o povo, do que deve fazer, o papel eu, cidadão, que não posso ir lá, ele está no legislativo. Sim. E a gente tem uma confusão tão grande nisso que de vez em quando a gente acha que o gestor é o legislador e o legislador é o executor. Eu vejo isso na questão das campanhas. Já quando eu era professor de ciências políticas, eu obrigava meus alunos a assistir o horário eleitoral gratuito, né, para verificar quem estava pedindo voto com propostas da função que ia cumprir. Era raro encontrar um vereador ou um deputado estadual que realmente estava prometendo coisas que fazia parte da sua alçada de trabalho. Tinha gente que prometia ponte, tá? Posto de saúde. Ele não pode fazer isso. Ele pode, no máximo, fazer um indicativo disso, né? Defender a população com indicativo, porque ele não tem o orçamento do município. Embora seja o que aprove o orçamento, né? E no orçamento devem entrar as coisas, e não depois ficar correndo por lá. Uma das coisas que eu lamento, por exemplo, Felipe, tanto na Assembleia Legislativa quanto nas câmaras de vereadores, né, no Brasil, inclusive no Congresso Nacional, é as pessoas votarem o orçamento, mas sem ler o orçamento. Vota por pressão do executivo ou pressão contra o executivo. Não é só a situação, não. Oposição também tem gente que vai lá votar, mas não tem a menor noção do que está votando. Sim. Não leu, não entendeu. É tanto que é raro você encontrar um parlamentar que você senta com ele, vai discutir o orçamento e ele entende o orçamento, né? E tem alguns que nem assessoria para isso tem. Sim. Então é uma coisa pesada. Pergunta. Em cima disso que o senhor comentou, eu posso fazer um comentário? Deve. Consiga esse tempo? Eu só estou falando porque enquanto o senhor estava falando, estava vindo aqui na minha cabeça o que me trouxe para a política. É claro que isso não faz parte da competência legislativa do município, né? Da Câmara Municipal. Mas sabe como que nós resolveríamos isso? Incluindo na grade da educação básica o que cai num concurso de nível médio sobre direito constitucional. Isso. Não cabe sequer discussão de escola sem partido, porque nós estaríamos falando de um parâmetro que é o parâmetro da própria administração pública, que é um parâmetro dos próprios concursos, ou seja, existe o parâmetro. Segundo, metodologia. Olha o tanto de cursinho online para concurso que tem por aí.
tecnologia para isso, olha o tanto de cursinho online que tem por aí, né? E qual é o principal? Qual que é o argumento que pode ser dado? Mas isso não cai no vestibular, isso não cai no Enem, bota no Enem. Mas isso não contribui para o cara ir para o mercado de trabalho, que é o que acontece com português, com matemática, ok, mas perceba o tamanho do prejuízo, porque aquelas poucas pessoas que conseguem compreender para que é que serve o cargo que elas estão votando, elas, né, têm uma participação política, exercem o controle social, mas se a maioria da população não estiver preparada para exercer o controle social e para saber para que é que elas estão votando, nós não vamos encontrar um resultado satisfatório na democracia, porque a gente está numa democracia em que todo mundo tem que votar, mas a gente continua esperando um grande herói que venha resolver os nossos problemas, né? Sei lá, talvez uma herança da monarquia, né? Mas nós não vamos ver a democracia funcionar desse jeito. Então a solução é simples. Colocar o que cai num concurso de nível médio para ser aprendido por todos os cidadãos durante o período escolar. Ponto. Sem dúvida. Se você somar isso a um outro fator que nós não cumprimos no Brasil, e o cidadão comum não sabe disso, quando você cria um partido político, você cria uma fundação para o desenvolvimento intelectual do partido político. Não existe partido político no Brasil sem uma fundação. Então, uma escola. Essa escola também não cumpre seu papel. Porque eu penso o seguinte, Felipe, à medida que eu vou me filiar a um partido, eu deveria participar, nem que seja de aulas online, para saber pelo menos a filosofia do partido. Essa eleição que passou agora foi um exemplo disso. Prefeitos, deputados de um partido que defende uma corrente, defendendo outra corrente. Era uma salada de coisas assim. A salada da ignorância. Né? Ou a pessoa está no partido errado ou é mau caráter. Quando eu vejo essas defesas fora do... Né? Não é possível. Você namora a filha mais nova e vai casar com a mais velha. Ou namora a mais velha e vai casar com a mais nova no dia do casamento. Alguma coisa está errada. E o que teve de político que fez isso, nessa eleição, foi uma loucura. 7h25, vamos fazer um intervalo. Felipe Correia vai continuar aqui com a gente no pós-intervalo. É só um minutinho, já estamos de volta. Hoje nós estamos entrevistando o vereador por Cuiabá, do Cidadania, Felipe Correia. Temos uma... É pergunta de ouvinte? Não, é minha mesmo. É ouvinte. Ouvinte. Vereador, o senhor faz parte do grupo de oposição da Câmara, de oposição ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. A Câmara, não só dessa legislatura, mas ela enfrenta há certo tempo um desgaste por conta de projetos aprovados, por discussões feitas lá dentro. E a minoria normal, mas eu queria saber como que o senhor chegou no ano passado, né? O senhor não está desde o início da legislatura. Como que vocês se organizam, o grupo de oposição, para conseguir levar para frente as pautas de vocês? Sendo honesto e bem infelizmente, a gente não se organiza. Claro que existe um esforço, né, para que haja, né, uma articulação, mas eu até brinquei sobre isso ontem. Atualmente eu sou líder do Cidadania. E ontem no Colégio de Líderes até fiz essa brincadeira com os colegas que estavam presentes, porque estava ali a base conversando e a oposição com algumas discussões, né, contextuais. E aí eu fiz até esse comentário e falei, galera, a gente tem que fazer igual a base aqui. A base estava junto com a gente na mesa, porque eles não brigam. Sim. Né? Só que isso também é uma realidade. Eu faço parte do grupo de oposição, mas ao mesmo tempo eu entendo que o grupo de oposição também é muito independente, porque se a pessoa não optou, se nós vereadores da oposição não optamos em fazer parte da base, e há muitos benefícios para quem faz parte da base. O que é que, entre aspas, nos vincularia a nós mesmos, aos colegas? Nós já fizemos a opção da independência, né? Então, é natural, até pelo perfil dessas pessoas que compõem a oposição, que elas também têm uma certa independência de posicionamento. Isso, às vezes, o que acontece é uma espécie de contraste, né? Olhamos para a atual legislatura e talvez os eleitores, a sociedade não enxergue o que aconteceu na legislatura passada, com o Diego, a Bílio, o Velaton, essa moçada toda, o Bucique, né? Porque eles pareciam andar em bloco. Né? Gilberto, o próprio Dilemário, que a gente brinca que ele é o decano da oposição lá, porque ele já estava há muito tempo. Era exatamente nesse sentido a minha pergunta. A legislatura passada, a oposição era um bloco, era um bloco de oposição. E nessa legislatura,
até por essa postura independente, a gente não vê o bloco, por isso a minha pergunta. Então, é isso até que eu ia comentar. Como eu tive a oportunidade de assessorar esses vereadores naquela legislatura, havia uma brincadeira entre eles e entre nós, porque as assessorias também se comunicavam, né? A gente brincava que era unidos pelo paletó. Sim. Então não era um contexto de tipo, estamos juntos. Entende? Era um contexto de unidos por uma pauta comum mesmo, só que lá naquele momento, primeiro, estava efervescente, né? Hoje, falar disso é até cansativo. Até porque houve, entre aspas, eu nem gosto de falar isso, eu vou até dar uma enroladinha para não... Mas houve uma chancela. Houve. Né? E segundo, e esse é o ponto, o perfil daqueles vereadores era muito parecido. Né? Eu tenho 36 agora, né? O Abílio 37, Diego deve ser isso aí mais ou menos também. O Vela é mais novo que eu, o Vela tem 35, fez 36, não sei, ele tem a mesma idade, né? Um pouquinho a menos até. Então assim, é diferente, né? Hoje nós temos aí num contexto de oposição a vereadora Michele, nós temos o Demilson, que é uma pessoa de 60 anos e que eu sou fãzaço. Né? Demilson não pinta o cabelo dele é preto, diz que de manhã ele faz pilates. Aquele cara é interessantíssimo, sabe do que está falando, foi prefeito. Né? Então, assim, mas ao mesmo tempo é um contexto de oposição bem diferente. Né? O que destoava ali naquela legislatura, talvez o Bucique, mas também era, entre aspas, jovem, né? Nessa legislatura, nós realmente ainda não vivemos essa experiência e eu, honestamente, não enxergo ela possível. Né? Tendo sido assessor daquela turma, eu acho que aquilo ali foi uma coisa única e especial mesmo. Tem uma explicação para isso, que explica, mas não justifica, né? Porque não deveria ser assim, mas na prática é assim. Por falta de vivência partidária, então, o que nós temos? Quem é situação por uma causa. Ninguém é situação de graça. Tá? Mas quem é oposição de graça. E se é oposição de graça, as causas são diversas. Tá? Ninguém fica, mesmo que eleito com o partido do governo, do lado do governo, quando eu falo governo pode ser prefeito, presidente, né? Ele não fica na situação sem ter benefício. Ou são cargos, ou alguma coisa, ocupa alguma questão. Agora, quem fica na oposição porque ele é o excluído. Por isso que sempre é difícil trabalhar a oposição. Só vamos melhorar a oposição quando os partidos políticos forem fortes. Porque daí você representa o partido político e você trabalha em bloco. Enquanto não for isso, vai ficar dependendo disso que o Felipe está falando, que é das circunstâncias. Né? Eu queria entrar numa outra questão aqui, que é o projeto de lei que institui grupos reflexivos para cumprir a Lei Maria da Penha em Cuiabá, com apoio da PM de Mato Grosso e a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Queria que você explicasse como funciona isso. Esse projeto, ele nasceu de uma visita que nós recebemos da Tenente Coronel Emirella. Tenente Coronel Emirella, ela é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, aqui no estado. Ela nos visitou para explicar, porque assim, o senhor comentou isso, é muito verdade. Falta preparo para quem está ali. Então, muitas vezes, a pessoa tem a habilidade de ser eleito, mas não necessariamente a habilidade de gestar o mandato. Né? Então, exemplo, nós trabalhamos com infinitas pautas ao mesmo tempo. Qual que é a possibilidade de alguém saber sobre tudo isso? Tem que montar uma boa assessoria. Sim, é verdade, mas na prática... é buscando o conhecimento das pessoas que realmente estão na área que a gente poderia propor políticas públicas melhores. Né? Então, nesse processo de buscar informação, conversando com a Tenente Coronel Emirella, ela explicou todo o trabalho da Patrulha Maria da Penha e nesse ponto ela demonstrou, e nesse ponto ela informou a gente dessa ausência, né? Que esses grupos, eles não existem de uma forma geral no estado de Mato Grosso, com exceção, por exemplo, de Sinop, que é muito bem estruturado. E em Cuiabá, por exemplo, existem esses grupos reflexivos dentro da Polícia Militar, para o público da Polícia Militar, e existe um que também é conduzido aí pelo Judiciário, pela Polícia Civil, mas, enfim, existe uma falta de grupos para suprir essa demanda. Para que servem esses grupos? Até para a gente começar pelo caminho certo, né?
Em 2020, houve uma alteração na Lei Maria da Penha que instituiu ali os grupos reflexivos. O que é um grupo reflexivo? É uma dinâmica psicoeducacional que serve para conscientizar, de forma ativa mesmo, né, palestrinha, os homens agressores. Essa conversa pode parecer que a gente, então você está preocupado com o homem, né? Não, é o inverso. Na verdade, quais são os dados que nós temos? Este grupo da Polícia Militar em Mato Grosso, os homens encaminhados para os grupos reflexivos, a reincidência cai de 75% para 2%. Né? Estamos falando que de 20 homens agressores com medida protetiva, 15 voltavam a agredir seus companheiros. Depois de participar deste grupo reflexivo, um volta a agredir. Sim. Um volta a agredir, não, isso seria 5%. Né? Mas, enfim, menos de um volta a agredir. Os dados que nós temos a nível nacional e também do Papo de Homem para Homem, que é esse grupo da Polícia Civil, junto com o Judiciário, essa reincidência cai para 5%. Que é isso, aí se encaixa nisso. Se antes de 20 agressores, 15 voltavam a reincidir, um volta a reincidir. E qual que é o impacto disso? Para além do próprio homem que está passando por essa dinâmica, né? Que vai evitar tomar outra protetiva, ser preso ou algo assim. Primeiro, ele provavelmente ou ele vai voltar para casa ou ele vai se relacionar com outra mulher. Então nós estamos impedindo que ele volte a agredir a sua atual companheira ou as próximas. Segundo, isso também é geracional, porque uma menina que cresce num ambiente de violência doméstica, ela tende a se submeter a um relacionamento também tóxico. E um menino que cresce num ambiente como esse também tende a repetir esse comportamento. Na verdade, o meu encanto por esse assunto, quando ela começou a explicar sobre tudo isso, é porque eu sou um frequentador de terapia. Eu faço terapia toda semana. Né? Eu fiz terapia por muitos anos, que minha mãe me empurrou a fazer. Eu era um menino muito hiperativo, muito difícil, uma criança difícil. Mas, agora adulto, porque eu tive 3 irmãos, né? E minha esposa ficou grávida, minha filha está com 3 anos, e me casei, e naquele momento eu decidi, falei, não, agora eu quero voltar para a terapia. Por quê? Porque eu tinha ciência que eu poderia mudar uma série de coisas. Mas o que eu gostaria de mudar nos meus comportamentos, na forma de falar com a mãe dela, que é minha esposa, se eu mudasse daqui a 20 ou 30 anos, eu não teria condições de gerar para ela uma referência diferente. Eu poderia ser diferente, mas ela também, né? Então, como é que eu poderia contribuir com construir uma referência familiar melhor? Indo para a terapia. Em resumo, né, eu estou falando isso porque é o motivo de eu ter ficado tão encantado, porque eu olhei inicialmente para esse projeto e eu falei, puxa, olha só, eu entendo o valor de um processo, apesar de que nós não estamos falando de terapia, tá? O grupo reflexivo não é terapia, o grupo reflexivo é um processo psicoeducacional, é outra pegada, mas eu entendo da importância da gente tratar saúde mental, os conceitos errados que estão na cabeça das pessoas, inclusive que já estiveram nas minhas. Quantas coisas eu acreditava 5, 10 anos atrás, que hoje eu penso, meu Deus, né? E daqui a 5 anos talvez eu pense a mesma coisa sobre várias. Mas o que importa é que esses grupos reflexivos, eles permitem que a gente realmente implante uma política pública que realmente possa enfrentar um problema de reincidência. Uma política que hoje nós não temos para dependência química, que nós não temos para sistema carcerário, mas que para esse assunto, que é um assunto que impacta famílias, impacta gerações, nós temos validado, e validado por dados. Né? Então, o projeto é que nós agora fizemos uma emenda, antes era meramente autorizativo, agora é para realmente implantar esses grupos, e agora essa emenda está voltando para a Comissão de Constituição e Justiça para que nós possamos aprovar esse projeto e aí, por meio da própria Corregedoria e da Polícia Militar, exportar esse projeto. Foi isso que a Corregedoria demonstrou interesse e se propôs, o desembargador Juvenal, doutora Cristiane Neves, em fazer o quê? Oferecermos esse projeto já pronto
para outros municípios. Estávamos Isso é falando aqui interessantíssimo, sobre a falta de assessoria nos municípios menores. Sim. Então, nós estamos construindo esse projeto de uma forma que ele possa ser simplesmente exportado para os outros 141 municípios. Maravilha.